coisa no ar que eu falei, ou ainda é muito cedo para ter dúvida? Ninguém nem pensou em ter dúvida ainda. Eu tenho uma dúvida. Pode ficar à vontade. Que dia que as atividades vai ser postado? O mais breve possível, né? Eu quero ver se eu consigo postar ainda essa semana. E eu acho que com essas duas primeiras aulas, vocês vão ter condição já de fazer boa parte das atividades que eu postar. Então, por ainda não ter o conteúdo ministrado de aula, né? Não, nem adiantaria eu ter postado ainda, porque vocês não iam dar conta de resolver, ou ia ficar naquele trem do chutômetro, né? Então, é melhor que vocês já tenham aí uma, uma base, né, para vocês fazerem as atividades mais tranquilas de pelo menos essas duas primeiras aulas, né? Acho que até semana que vem a gente está com esse conteúdo postado. E assim que postar, já vai estar liberado para a gente fazer ou não? Sim, sim, né? Eu vou liberar, assim que eu postar, eu já libero para vocês fazerem a, a Brenda, aula. coisa ruim a gente não pede, não. Vai fazer o quê, menino? O tempo é curto. Coisa ruim nada, tranquilo. Tá tudo no Google as respostas. Ah, deixa eu ver aqui. Apresentar uma janela. Então, hoje vocês vão trabalhar comigo a farmacotécnica das preparações alopáticas, né? Estranho que eu não consigo ver vocês, eu consigo ver só os meus slides. Espero que vocês estejam me vendo, porque eu estou vendo só os slides aqui, né? Eu acho que o Google Meet Aqui está no com meu, algum tô te probleminha. vendo, professor. Então, vocês vão me ver, mas eu não estou vendo vocês, infelizmente. Vamos lá. Essa é a nossa disciplina, também chamada de farmacotécnica 2. Em alguns cursos, vocês podem ter o nome também de tecnologia farmacêutica. Tá? Farmacotécnica também é chamada de tecnologia farmacêutica. Então, muitas vezes vocês podem achar essas disciplinas por aí. Caso vocês queiram fazer alguma busca, né, buscar algum outro material, vocês podem encontrar com esses nomes aí, farmacotécnica 2 ou tecnologia farmacêutica. Tá? Aqui a gente chama de farmacotécnica das preparações alopáticas, isso porque a primeira ela é mais voltada para as bases galênicas, farmacotécnica das preparações galênicas, que são as bases onde serão veiculadas aí os princípios ativos para a fabricação dos fármacos. Né? E a gente hoje vai estudar um pouquinho desses conceitos. É uma aula conceito, uma aula que vai falar um pouco de nomenclatura, uma aula que vai dar a introdução para essa disciplina, tá? É uma disciplina que tem duas aulas, né? Geralmente a gente tem primeiro e segundo horário, principalmente porque ela tem aula prática, né? Se a gente estivesse num período fora de pandemia, né, a gente estaria aqui fazendo a primeira aula teórica, daria uma introdução para vocês, no segundo horário a gente iria no laboratório ter aí nossa fazer a nossa aula prática, né? Então, a gente tem esse contratempo aí por causa da pandemia, né? A gente tem essas duas aulas, então fica um conteúdo cada vez mais teórico, fica um pouco puxado, tanto para mim quanto para vocês, porque aquele negócio de você fazer, né, mostrar como faz, pôr a mão na massa, é diferente de você tentar explicar online como as coisas funcionam, né? Então, a gente vai tentar fazer assim, mostrar aqui o máximo possível que der. Espero que eu consiga arrumar cada vez mais vídeos, né? Eu trabalhei essa disciplina esse mês passado na Anhanguera e eu consegui alguns vídeos de algumas formulações, mas tem pouca coisa ainda na internet. Está tudo começando diferente nessa pandemia, mas aos poucos a gente vê que os professores estão fazendo vídeos e como eles postam no YouTube, né, a gente consegue pegar esses vídeos também para apresentar nas nossas aulas. Vamos ver se a gente consegue aí alguma coisa para vocês verem como faz, além das aulas práticas que nós com certeza teremos. Eu vou falar com as meninas do laboratório, né, com as técnicas, se a gente já pode marcar a aula, né, como que está sendo essa marcação de aula. Geralmente, quando a gente trabalha
modelo híbrido, eu fiz semestre passado assim, 3 aulas teóricas e 2 práticas e uma prova. Então a gente tem 5 aulas e prova, 3 aulas teóricas, 2 aulas práticas e a nossa prova, né? Então eu acho que nesse modelo funcionou até bem semestre passado. Vamos ver como é que vai ficar esse semestre. Vamos lá, então, farmacotécnica das preparações alopáticas. Bom, para começar, mais uma vez, a gente vai falar do plano de ensino. Eu sei que é chato, mas a gente precisa passar por isso para vocês terem uma noção de como funciona a disciplina, do que vocês vão ver esse semestre, tá? E tá aí o que a gente precisa aprender sobre farmacotécnica. Mais uma vez, meus contatos, né? @pauloedsfer para vocês acharem eu em redes sociais qualquer aí. É bom seguir o professor em rede social, porque quando vocês formam, a gente dá parabéns. E depois de formados, muitas vezes, a gente consegue aí ter uma lista de pessoas que a gente confia para indicar para alguns cargos, para alguns locais. Então, é muito interessante a questão da rede, né, de amigos que a gente vai criando. Assim. Eu acho que 70% das minhas redes sociais tem aluno, né? Então, isso é muito bom, que a gente lembra das pessoas e vê ela evoluindo depois que elas terminam o curso. E por e-mail, paulofernandes@live.com, por WhatsApp, né? Vocês já têm, eu já mandei alguns recadinhos para o WhatsApp, então quem precisar também no WhatsApp, mais uma vez lembrando que eu demoro a responder o WhatsApp. Minha esposa briga comigo, mas infelizmente eu sou assim. Vamos lá. O plano de ensino é a identificação da nossa disciplina, né? Do curso de farmácia. Nosso período é 2021/2, quarto período de pandemia, né? Eu acho que vocês tiveram aí 2 períodos normais e agora 4 de pandemia. A farmacotécnica das preparações alopáticas, uma carga horária de 80 horas, vai acontecer no turno matutino e noturno. Sexto período, professor mestre Paulo Edson Fernandes. Nossa ementa, a gente vai fazer uma introdução à farmacotécnica, vamos apresentar as diferentes áreas de produção, assim como as instalações necessárias, o estudo de operações farmacêuticas, introdução aos adjuvantes farmacêuticos e suas classificações, né, funções e classificações. Apresentação dos tipos de água que são utilizados para a produção de medicamentos, bem como técnicas para a obtenção dessa água, apresentação de materiais de acondicionamento e embalagem, análise da legislação relacionada com a fabricação de medicamentos. Tá? A competência desse período é conhecer as técnicas de planejamento, desenvolvimento, produção, controle de qualidade, armazenamento, seleção, distribuição, programação, aquisição, manipulação, dispensação de insumos de produtos farmacêuticos e de cosméticos também. Existe uma disciplina que eu ministro ela também, que se chama cosmetologia. Então, ela é focada unicamente na questão dos cosméticos. Então, aqui nas preparações alopáticas, a gente vai dar uma pincelada em algumas coisas que são cosméticas, em alguns cosméticos, mas o foco nosso é a produção de medicamento. Porque pode parecer, professor, mas você ensinou que você faz um creme, né, e esse creme você não ensinou como é que faz o cosmético, porque esse cosmético fica para cosmetologia. Então, aqui a gente vai fazer um creme, se for fazer um creme, é para algum problema de pele, para fazer alguma reparação, algum dano, né? Por exemplo, a utilização de óleo de rosa mosqueta para cicatrização, que também pode ser utilizado como cosmético para diminuição de rugas, né, por exemplo. Então, a gente tem esses exemplos que permeiam esses dois mundos, da produção de medicamentos e da cosmetologia. Então, não se preocupem muito com a cosmetologia. A gente vai falar aqui mais de produção de medicamentos. A competência da disciplina é desenvolver premissas básicas da farmacotécnica e da montagem de um laboratório farmacotécnico dentro da indústria farmacêutica e farmácia magistral. Bom, aqui já tem um ponto bem diferente da disciplina de ontem. A disciplina de ontem, controle de qualidade na farmácia de manipulação ou na farmácia magistral, é focada no controle de qualidade específico da farmácia de manipulação. A gente vem aqui para a farmacotécnica, a gente tem 2 pontos de vista. A gente tem o ponto de vista da farmácia magistral, que, lógico, é meu foco, é minha paixão, é o que eu já trabalhei com ela, né? Então, aquilo que eu gosto de fazer e que eu tenho
a experiência em fazer é voltado para a farmácia magistral. Porém, contudo, a gente tem que voltar os olhos também para a indústria, lógico, porque é a área que vocês mais querem, que é a área que vocês mais procuram, né? Pelo menos é que a maioria dos alunos procuram ter conhecimento e querer trabalhar é com a indústria. Então, a gente vai trabalhar também mostrando as rotinas de um laboratório farmacotécnico dentro da indústria. Dentro da indústria e dentro da farmácia magistral, o laboratório de farmacotécnico tem as mesmas proporções, quase. É um laboratório pequeno e você faz medicações na bancada. Então, você utiliza a farmacotécnica para a bancada. A diferença é que na farmácia magistral, você utiliza esse fazer o medicamento na bancada para personalizar aquela formulação para o cliente, né? Você dá uma dose personalizada para aquele cliente. Né? Então, o paciente vem do médico com a prescrição, você faz aquela medicação individualizada para aquele paciente. Dentro da indústria, o laboratório de farmacotécnica serve para fazer o desenvolvimento e o delineamento de fórmulas. Então, você cria ali na bancada, faz uma formulação, vê se ela deu certo, e aí você vai fazer o quê? O escalonamento. Ou seja, você vai pegar 1 litro de xarope que você fez e vai fazer 1 tonelada. Né? Você vai pegar um comprimido que você fez ali, que você fez todo um controle de qualidade farmacotécnico em cima dele, e vai fazer milhões de comprimidos, vai reproduzir esse lote várias e várias vezes numa escala industrial, uma escala bem maior. Então, essa é a diferença da farmacotécnica da indústria para a farmacotécnica magistral. Porém, contudo, todavia, várias coisas, e a maioria delas, são iguais. Né? As maneiras de se fazer o medicamento, uma coisa não invalida a outra. Né? Então, é bom a gente saber. A gente vai para essas técnicas aí também. Objetivo geral, informar acerca dos equipamentos, das análises principais e mandatórias, das diversas fórmulas manipuladas em acordo com o compêndio dos oficiais e normas regulatórias. Então, a gente vai fazer essas manipulações, né? A gente vai tentar passar para vocês como que faz essas manipulações de acordo com aquilo que é preconizado pela legislação brasileira. Alguns objetivos específicos, né, bem parecido com os objetivos de ontem, né, interpretar requisitos normativos aplicáveis. Existe aí legislações, né, para se fazer medicações, a gente não cria medicamentos do nada, a gente precisa seguir legislações, seguir compêndios, seguir a base científica para que essas medicações sejam bem feitas. Segundo objetivo, compor um laboratório de farmacotécnica aplicável tanto à indústria quanto à farmácia magistral, e aí a gente vai trabalhar com estrutura de laboratórios. Terceiro, documentar e registrar ações dentro do laboratório, conforme exigências normativas, e facilitar sua rastreabilidade, aquela palavrinha que eu falei para vocês anotarem ontem, né? Rastreabilidade aqui também é um ponto fundamental nesse processo de fabricação do medicamento, e a gente entra na unidade de documentação. Quarto, efetuar as principais análises exigidas pela norma em compêndios oficiais. Essas análises, eu vou falar algumas análises nessa disciplina que são voltadas para a indústria, porque no controle de qualidade magistral lá vão estar as análises que são realizadas dentro do controle de qualidade em farmácia de manipulação. E aí a gente vai fazer análise de produtos e materiais. Garantir a manutenção do sistema de controle de qualidade na farmácia magistral, na indústria também, sua melhoria contínua, garantia da qualidade entra um pouquinho também dentro dessa disciplina. Nosso cronograma. Então, aqui vai complicar um pouquinho mais, porque a gente tem 3 feriados na terça-feira. Né? E aí, esses feriados, eu vou gravar a aula para vocês e vou disponibilizar essa aula no AVA. Essa aula de hoje também estou gravando, a gente está gravando todas as aulas, tanto para o matutino quanto para o noturno, para disponibilizar isso para vocês, caso tenha alguma dúvida e queira assistir ou tenha perdido algum conteúdo. Tá? Aula de hoje, então, apresentando o plano de ensino, apresentando a disciplina, e vamos falar um pouquinho de farmacotécnica, algumas definições, algumas metodologias e alguns materiais. A semana que vem, operações farmacêuticas, formas e fórmulas farmacêuticas. Terceira semana, compêndios oficiais, aspectos gerais relativos às formas medicamentosas. Semana 4, incompatibilidades, estabilidade e conservação. Só alguém tocou a campainha aqui, eu vou deixar entrar.
Guilherme, boa noite. Tá aqui. Quinto encontro, embalagens para medicamentos, aspectos gerais das formas medicamentosas que contribuem para a melhor aceitação pelo paciente. Encontro 6, desenvolvimento farmacotécnico, biodisponibilidade e bioequivalência. Dia 14, ou na semana do dia 14, né, nossa primeira VA, e aí a gente vai ter a segunda chamada dia 1º do 10. Lembrando que esse conteúdo é o conteúdo programado. Talvez a gente consiga aplicar mais do que ele, ou talvez menos. O que a gente aplicar dentro dessas 6 primeiras semanas, a gente vai, nós vamos, né? A gente vai. Nós vamos, então, utilizar esse conhecimento para fazer a primeira VA. Eu não vou jogar nada na primeira VA do que eu não estiver falando em sala de aula. Aqui a gente já tem o primeiro problema, né? 7 de setembro, agosto, 7 de setembro é feriado, dia 6. Então essa aula aqui, ó, será lançada no sábado do dia 7, online. Capaz que eu gravo ela antes, dia 7, ou um pouco antes, eu faço aí ela gravada e lanço para vocês também esse conteúdo online aí, para vocês não terem nenhuma perca. Bom, na nossa segunda VA, o que a gente tem para a segunda VA? Na semana 8, boas práticas de fabricação em indústrias e farmácias. Na semana 9, procedimentos operacionais padrões. Na semana 10, água para produção de medicamentos. Semana 11, planejamento e controle de produção, PCP. Semana 12, formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica. Dia 26 do 10, ou na semana do dia 26 do 10, nossa segunda VA, segunda chamada dia 12 do 11. Aqui a gente já tem outro feriado, ó, dia 12, dia das crianças, dia 12 do 10. Criança tem que descansar, então a gente vai descansar. Eu vou postar essa aula aqui da semana 11 no sábado. É interessante a gente voltar aqui na primeira semana, porque, como eu disse para vocês, 3 semanas de teoria, então a gente vai dar, nós vamos dar essas 3 aulas aqui como teoria, e eu já estou pensando em reservar dia 24 e dia 31 para aula prática. Vamos ver se a gente consegue isso. Então, essas 3 primeiras semanas, aula teórica, essas 2 últimas aqui, 4 e 5, aula prática, e essa sexta semana aqui, como é feriado, a gente já emenda a aula prática, assiste essa aulinha online aqui, ó, e já faz nossa primeira VA, beleza? Pra vocês terem uma noção aí de como vai funcionar mais ou menos esse semestre. Nossa terceira VA, então, começa na semana 14, vamos falar de miomerítica, né? Alguém sabe o que é micromerítica? Coisa louca aqui, ó. Eu nunca nem ouvi falar. Micromerítica. Vocês procurarem aí no Google, vocês vão ver que é o estudo da tamanho de partículas, né? Então, a gente vai fazer o estudo aí do tamanho das partículas para a gente conseguir encapsular com a uniformidade de dose. A micromerítica ela faz isso, ela faz um estudo do tamanho das partículas. Né? Semana 15, pele, promotores de absorção cutânea, dispersões coloidais, aqui a gente entra um pouquinho na cosmetologia, mais um telefone tocando aqui, para liberar o Guilherme de novo. O Guilherme está com problema aí na internet. Na semana 16, nós vamos falar um pouco de emulsões. Na semana 17, do sistema EHL, para óleos vegetais. Na semana 18, suspensões. E aí a nossa terceira VA, novamente, aí na semana do dia 6 do 12. Aqui a gente tem feriado na primeira semana aqui, ó. Dia 1º, na verdade, aqui é dia 2, né? Acho que aqui é dia 2. Eu não troquei essa data. Aqui é dia 2, que vai dar na terça-feira, dia de finados. Eu tenho que trocar essa data aqui depois. Ver se tá certinho. Nossa bibliografia. Né? Aqui a gente vai utilizar o livro do Ferreira. Né? O Ferreira, ele me acompanha desde o ano 2000. Eu sigo as publicações dele. É um excelente autor de livros para farmácia de manipulação. E aí a gente vai estudar o Guia Prático da Farmácia Magistral, 4ª edição, volume 1, São Paulo. A gente tem esse livro na biblioteca. É um livro muito bom para a farmácia magistral. Temos o livro clássico aqui do Popovic, né?
farmacotécnica e formas farmacêuticas e sistemas de liberação de fármacos. Toda a bibliografia de farmacotécnica tem esse livro do Popovic. A Iniciação à Química Cosmética, do Romanovsky, e algumas bibliografias complementares, né? Delineamento de formas farmacêuticas do Alton, a Iniciação à Química Cosmética do Romanovsky também, aqui a gente tem a volume 1 e volume 2, a Tecnologia Farmacêutica do Prista, 2011, o livro do Prista é um livro muito antigo, que foi reformulado, eu lembro do livro do Prista, eu acho que ele é um autor, se não me engano, português, né, da farmácia de Portugal, e traduzido aqui para o Brasil, até de Lisboa, Fundação Calouste Gilbert. Né, tem muita base aí para farmacotécnica, é um livro muito antigo e muito bom. Cosméticos em Dermatologia, do Draelos, o Guia Prático da Farmácia Magistral do Ferreira, essa é a segunda edição. Farmacotécnica Compacta, do Gil, e Guia Prático da Farmácia Magistral, volume 2, do Ferreira também. Então, são livros interessantes para a gente ler. Bom, e qual que é a importância da farmacotécnica na vida de vocês? Acho que tem pouca importância, vocês não deveriam preocupar tanto com essa disciplina, né? Qual que é a importância dela? Vamos lá responder essa pergunta aí, para saber o que a gente precisa estudar farmacotécnica. Primeiro, farmacotécnica, o que ela é? É o estudo da manipulação de princípios ativos e outras substâncias envolvidas na produção dos medicamentos. Isso envolve a seleção da forma farmacêutica ideal, através do estudo dos processos de fabricação, da posologia, da conservação e da eficácia do medicamento. Tá? A escolha da forma farmacêutica ideal passa muitas vezes pelo conforto que você vai dar ao paciente na hora de utilizar a medicação. Tá? Então, quando você trabalha com as diversas formas farmacêuticas e você tem um princípio ativo, por exemplo, muito amargo, você tem que diminuir o contato dele com as papilas gustativas do paciente, o que você faz? Você pode colocar ele, por exemplo, em suspensão ou em uma emulsão. E você cria ali um sistema que vai encostar menos nas papilas gustativas. Né? Quando a gente toma aquele antibiótico que vem no pozinho, você mistura no líquido e faz aquela suspensão e tem um gosto horrível, tá? Não reclame do farmacêutico, não reclame daquela formulação. Porque se ela fosse em xarope ou se ela fosse mais dispersa, o sabor ruim do antibiótico iria aumentar por conta do contato com as suas papilas gustativas. Então, aquela suspensão visa dar o maior conforto possível para o paciente na hora da ingestão do medicamento. Isso daí tem que ser pensado na hora de escolher a forma farmacêutica ideal. Estudar os processos de fabricação, né, todas as etapas que envolvem essa fabricação do medicamento, da posologia, as doses que serão utilizadas naquela medicação, como que eu vou retirar essa dose e se essa dose vai ter uniformidade, né, se a dose que eu estou pegando ela vai sair constantemente com o mesmo valor, a conservação e eficácia dessa medicação, sistemas de conservação e se ela é efetiva ou não. Então, estudar farmacotécnica para quê? Então, é interessante a gente colocar na mão e nas nossas costas essa responsabilidade, porque ela é uma área de responsabilidade dos farmacêuticos. A farmacotécnica ela é única para a gente, porque nenhuma outra profissão pode manipular fármacos como o farmacêutico faz. Você pode formar em medicina, mas você não pode fazer um medicamento, por exemplo, se você está formado em medicina. Então, a farmacotécnica ela é exclusiva de farmacêuticos. Como eu falei ontem, no histórico da farmácia magistral, né, e essa aula está postada lá no AVA já, se vocês quiserem assistir a aula de ontem, eu preferi postar a aula do matutino, porque a aula do noturno a gente teve aquelas intercorrências, mas se vocês verem lá o histórico da farmácia magistral, a gente vai ver que a manipulação desses princípios ativos é de responsabilidade nossa. Tá? A nossa profissão foi criada para isso. A nossa profissão foi criada para fazer a farmacotécnica. Essa é aquilo que a sociedade procurava do farmacêutico. Alguém que tivesse responsabilidade para fazer os fármacos. Então,
é uma disciplina que eu considero fundamental, tá? Então, a responsabilidade dos farmacêuticos, que envolve a manipulação dos princípios ativos e outras substâncias necessárias para a fabricação dos medicamentos. Isso daqui é a mesma mensagem que eu coloquei antes, né? Ó, pensei que era diferente. Mas tá, deixei gravado aí na cabecinha de vocês que é responsabilidade nossa e vamos carregar esse fardo, porque se a gente não carregar, não tem quem carrega. A população precisa disso e a gente vê que nesses tempos de informação, como as pessoas estão cada vez mais na tela, estão cada vez mais correndo atrás de vacina, a gente vê que informação é fundamental e que a nossa responsabilidade vem aumentando, porque quanto mais a gente faz, mais as pessoas questionam de onde veio esse fármaco, como ele é feito. Então, saber fazer e saber dar as respostas certas na hora certa também é muito importante na nossa profissão. Né? Por que você fez? Por que você misturou isso com aquilo? Né? Por que você deu esse sabor para o remédio? Né? A gente tem aí, por exemplo, para que você colocou framboesa no xarope? Né? Para que você colocou canela no xarope? Então, tudo isso também tem um sentido. Eu vou mostrar para vocês numa aula interessante sobre sabores, odores e aromas com relação aos adjuvantes farmacotécnicos, o quanto que isso é interessante. Um sabor que você coloca pode anular o gosto amargo do fármaco, né? Dentro aí da mistura que a gente tem dos aromas na boca. Então, a gente vai trabalhar nessa disciplina também com operações farmacotécnicas. Então, a gente vai trabalhar com cálculos farmacêuticos, operações farmacotécnicas e misturas farmacêuticas. Misturas. Se a gente pensar bem, todo fármaco é uma mistura. É uma mistura de alguma coisa que está ali naquela forma farmacêutica. Né? Então, a gente tem que saber como misturar. E é interessante porque as etapas dessas misturas são fundamentais para o resultado final do fármaco que está sendo produzido. Então, as várias misturas que você vai colocando ali, algumas têm que ser colocadas primeiro, outras depois, e outras em terceiro e tal, porque se você coloca na ordem errada, você perde a medicação. Tá? Dentro de uma farmácia de manipulação, às vezes você tem uma sequência de fórmulas que você precisa entregar e você tem aí horários para cumprir com o seu cliente. Né? Se você faz uma medicação no creme, tá? E não coloca, por exemplo, metabisulfito de sódio, né? Antes de colocar, por exemplo, uma hidroquinona, vamos falar aqui de um produto para clarear a pele, né? Hidroquinona no creme. Então você vai misturar a hidroquinona no creme e não coloca um metabisulfito de sódio, que é um conservante antioxidante. O que acontece? O seu creme vai ficar marrom. Na hora que você colocar a hidroquinona e começar a misturar, ela vai oxidar com o oxigênio do ar e o seu creme vai ficar marrom. Oxidação igualzinha ocorre aquela quando você morde uma maçã, deixa ela em cima ali da bancada, logo que você volta, a maçã está marrom. Seu creme fica marrom, você perde o creme. E aí você vai ter que ter o trabalho de fazer o creme novamente, e aí você vai ter o cuidado de colocar antes o metabisulfito de sódio. Tá, na farmácia de manipulação você vai perder aquela formulação, é muito triste, você vai aprender, vai perder tempo, o cliente vai brigar, ou o patrão vai brigar, mas você vai conseguir fazer de novo aquela formulação na farmácia de manipulação. E se você errar uma vez o creme Lanetti com hidroquinona, nunca mais você esquece. A gente fala que todo manipulador que passa por farmácia de manipulação, um dia ele esquece do metabisulfito de sódio, acontece isso, e depois ele não esquece mais. Tudo bem, mas se você erra isso numa indústria, imagina você perdendo 1 tonelada de creme. Né? Seu patrão que paga o salário para você e espera obter um lucro da sua profissão, que você está ali comandando aquele setor de farmacotécnica, né? aquela linha de produção, vai olhar para você e falar, sim, o senhor gastou 1 tonelada de creme com hidroquinona e agora a gente vai ter que jogar tudo fora, é isso? E você vai ter que falar, é isso? E vai ter que assumir a responsabilidade. Por isso que é tão importante a gente saber as etapas que essas misturas são realizadas. Nesse exemplo simples que eu dei de creme com hidroquinona, se o creme ele oxida, depois você não consegue reverter isso.
a reação é irreversível. Por mais que o creme funcione, ele está marrom, mas ele vai funcionar, ele vai clarear a pele. O seu cliente não vai aceitar aquele creme. E aí você vai ter que jogar aquilo tudo fora. Né? Então, tem coisas que, se você faz em etapas anteriores, avança etapas ou faz na pressa, isso se torna irreversível e você vai ter que jogar todo o lote daquela medicação fora. Por isso que é tão importante prestar atenção nas etapas. Né? Muitos alunos entram no laboratório, não, quero fazer logo, quero terminar a aula, mistura, mistura, mistura. Ué, professor, mas não deu certo. Por quê? Porque às vezes você passou uma etapa na frente da outra. Você foi tão afoito que misturou tudo e esqueceu de alguns detalhes que vão quebrar a formulação. Né? Infelizmente, eu acho que a gente não vai ter prova prática. Né? Essa disciplina seria muito interessante a gente ter prova prática para vocês terem aquela tensãozinha de fazer uma prova, né, um medicamento com alguém te cobrando uma nota em cima daquele medicamento que você vai preparar. Eu acho muito interessante isso na farmacotécnica. Minha professora que eu tive de farmacotécnica, a professora Sueli, da UEG, ela fazia a prova prática e ela observava se você trabalhou com destreza e limpeza. Não podia ficar medicamento por fora, borrado, sujo. Tinha que ficar muito bonitinho para ela te dar uma nota boa. Né? Minha sorte é que eu já trabalhava em farmácia de manipulação quando eu fiz farmacotécnica com ela, porque ela era muito exigente. E aí vocês vão perder, infelizmente, essa pressão de ter que fazer a medicação para ganhar uma nota em cima daquela medicação. Mas isso a gente vai contornando. Tá? Os cálculos farmacêuticos, então, eles são artifícios matemáticos e são essenciais para a manipulação de medicamentos. Através do emprego dessa ferramenta, é possível determinar a concentração, a diluição de insumos e mesmo a aplicação de fatores corretivos nos insumos farmacêuticos ativos. Quando a gente fala de artifício matemático, né, quando eu trabalhei química, quando eu fiz a minha faculdade de química em 2000, né, eu entrei achando assim, nossa, vou fazer química, vou misturar algumas coisinhas, vou explodir coisas, né, a gente vai fazer uma coisa verde ficar colorida, né, a gente nunca sabe o que vai aprender na faculdade de química. Aí a gente vê que química é matemática, não tem mais nada além disso. É uma ciência exata. Né? Tudo que você faz com química, você tem exatidões. Né? Por mais que o nosso mundo seja um pouco aleatório, a química é uma ciência exata. Então, quando eu fui para a farmácia, fazer farmácia, os cálculos farmacêuticos exatos da química eu já sabia. Só que aí eu trabalhei um pouco mais da ferramenta humanística. Você saber que cada pessoa reage diferente, mesmo que você dê uma medicação da mesma maneira para as duas. Então você pega aqui duas pessoas, né? João e José. Os dois têm a mesma altura, o mesmo peso, a mesma idade, a mesma cor, tá? E você dá a medicação idêntica que você fez para essas duas pessoas, com os mesmos cálculos farmacêuticos. João e José vão reagir diferente a essa medicação. Porque o sistema cerebral deles e toda a questão de individualidade daquela pessoa vai trabalhar em cima dessa medicação de maneira diferente. Né? Imagina pessoas com corpos e bioquímica e biotipos diferentes. E isso é a beleza da farmácia. Ela não é uma ciência 100% exata, mas a gente utiliza muito desses artifícios matemáticos para fazer as medicações da forma mais exata possível. E a gente vai trabalhar isso na farmacotécnica, as questões de biodisponibilidade, as questões de como as medicações reagem dentro do corpo das pessoas também. Vamos lá. Acerca dessas operações farmacotécnicas básicas para a manipulação de medicamentos e de misturas farmacêuticas, a gente vai compreender o impacto da execução correta dessas atividades para a uniformidade e para a homogeneidade e, consequentemente, a qualidade do medicamento. Assim sendo, ressaltaremos a importância dessas misturas de ingredientes farmacêuticos para a obtenção de produtos homogêneos e com dosagem de fármacos adequados. Aqui a gente tem algumas palavras que a gente pode grifar. Uniformidade e homogeneidade.
Então, aprendo aí a falar direitinho, ó, homogeneidade, homogêneo. Tá? Então, toda medicação a gente busca que ela tenha uma homogeneidade em todos os pontos onde você pegar o fármaco. Assim como o leite é uma mistura homogênea, quando o leite ele não está vencido, né? Você pegar uma gota de leite do fundo do copo ou da borda do copo, ali a gente tem uma mistura homogênea. A gente precisa que os fármacos tenham essa homogeneidade. Então, as operações farmacotécnicas buscam realizar essas misturas e que essas misturas sejam muito homogêneas e que elas estejam com a dosagem bem certinhas. Imagina você vai fazer ali uma uma encapsuladora com 100 cápsulas. Você vai misturar esses pós e você não mistura direito. O pó que você misturou era para ter 100 miligramas por cápsula. Como você misturou errado, na hora que você coloca o pó na encapsuladora, cai em uma cápsula só 1.000 miligramas. E outras 9 cápsulas ficam com 0 miligramas. Né? E aí fica aquela bagunça de uniformidade de dose. É um risco muito grande. Então a gente tem que saber executar corretamente as atividades de homogeneização para que na hora que você coloque as cápsulas e encapsule aquele pó, você tenha certeza de que a dosagem que você precisa está dentro da variação permitida pela legislação. Aí está um ponto importante que pouca gente sabe. Aquele comprimido de 500 miligramas que você compra, ele não tem exatamente 500 miligramas. Seria muito difícil você ter ali exatamente os 500 miligramas. Então, você tem uma legislação que permite que você tenha pequenas variações, tanto para mais quanto para menos, e você tem que trabalhar os seus processos dentro dessas pequenas variações. Tá? Me deu um déjà vu aqui agora, não sei se eu falei isso ontem para vocês. Como as disciplinas são parecidas, bem provável que eu já tenha falado sobre essa questão das homogeneizações, mas é bom que fique bem claro, porque é um assunto muito importante na hora de realizar uma operação farmacotécnica. Conhecendo, então, suas possibilidades. Quais são as possibilidades que vocês vão ter? Vão ter a capacidade de aplicar os conhecimentos técnicos específicos sobre medicamentos e insumos farmacêuticos, segundo o arcabouço regulatório nacional, para atender os requisitos mínimos necessários para a fabricação de medicamentos no âmbito do Mercosul e saber identificar os fatores que interferem na estabilidade, eficácia e segurança de medicamentos. Sim, o Brasil é um exportador de medicamentos. A gente tem aqui em Anápolis o maior polo farmoquímico, se não me engano, da América Latina ou da América total, não sei. O polo farmoquímico de Anápolis é um dos maiores da América do Sul, essa é certeza que eu sei. É o maior polo farmoquímico. Então, a gente produz e a gente exporta para o Mercosul. Então, a gente precisa entender dessas regulações para que a gente consiga exportar com segurança essas medicações e que elas cheguem no paciente com a qualidade requerida. Né? Então, estabilidade, eficácia e segurança devem ser muito bem abordados durante a fabricação desses fármacos. Ser profissional capaz de utilizar os conhecimentos sobre os pontos essenciais do contexto normativo que regulamentam o uso de coadjuvantes, recipientes farmacêuticos e das suas embalagens, utilizadas na produção de medicamentos com qualidade, visando assim proporcionar segurança e eficácia ao consumidor, quanto da atuação nos campos de trabalho da profissão farmacêutica. Tá? Então, mais uma vez, a gente pega pontos normativos, tá? Que vão regulamentar esses coadjuvantes, recipientes e também a embalagem. A gente acha que, quando a gente fala assim, vamos colocar coadjuvantes, recipientes, coloca na embalagem. Tinha um costume antigamente de chamar esses pontos de produtos inertes, né? Ou seja, não tem efeito nenhum, não faz nada. Esses tais produtos inertes podem interferir na biodisponibilidade do medicamento. Tá? Por exemplo, qual que seria a diferença entre o medicamento genérico e o medicamento de referência? Qual que é a diferença básica, pessoal? Alguém sabe? Não sei. Não?
Eu gostei da resposta, não sei. Uh, nem o preço, né? A diferença básica é o preço. O medicamento de referência é mais caro. Bom, quando a gente olha para os dois, medicamento genérico e medicamento de referência, a gente está olhando ali princípio ativo. A gente olha a mesma coisa. Tá? Mas por que o medicamento não é a mesma coisa? O que tem de diferente? Todos os recipientes, né? Ou seja, todo o restante da formulação e o segredo farmacotécnico da indústria de referência tenta ser reproduzido no medicamento genérico. Tá? E aí você faz testes de biodisponibilidade, mas utiliza recipientes diferentes. Tá? Existem recipientes como, por exemplo, o estearato de magnésio, que as pessoas falam, esse recipiente é inerte. Mas o estearato de magnésio, dependendo da quantidade que você coloca dentro de um comprimido, ele pode aumentar ou diminuir a absorção do fármaco, tá? Pela quantidade de recipientes. Porque esse recipiente ele pode, por exemplo, fechar um pouco da mucosa intestinal ou da mucosa estomacal e a medicação não conseguir ser absorvida ali no estômago e no intestino. Ela passa direto, parte dessa medicação, porque o recipiente está tampando a mucosa, parte da mucosa. E aí, a medicação não faz o efeito igual ao de referência. Pode ser que não, dependendo da pessoa, pode ser que realmente o de referência faça mais efeito do que o genérico, por questões da biologia daquela pessoa, tá? Tem também a questão da pessoa ter aquela carga mental negativa, como é que se fala? Ela tem a predisposição de achar que o remédio genérico é ruim e que vai tomar e não vai fazer efeito. Se ela já toma medicação achando que não vai fazer efeito, provavelmente não vai fazer. Né? Então, tudo isso interfere no funcionamento do medicamento. É trabalho nosso, como farmacêutico, e aí a gente já parte para a questão de assistência e atenção farmacêutica, explicar esses detalhes para as pessoas, tá? E nunca desmerecer medicamentos por questões de laboratório ou tipos de farmácia de manipulação. A gente tem que trabalhar, como a Anvisa trabalha com todos e ela aprova todos, nós temos que passar cada vez mais segurança para a população. Né? As pessoas já têm medo de tanta coisa hoje em dia, já têm medo de tomar vacina, medo de tomar remédio. Se a gente criar problemas onde não tem, inventar histórias onde não existe, né, acaba que o prejudicado é só a nossa profissão mesmo. Então a gente tem que tomar esses cuidados e ser cada vez mais baseados na ciência. A ciência é o nosso Professor, pilar. Sim. tem como o senhor explicar assim, de maneira mais clara a diferença entre um e o outro? E também, assim, outra pergunta. O genérico e o de referência, o efeito deles são, assim, para qualquer problema de saúde, são os mesmos. Tem que ser os mesmos ou não? Assim, quando a gente trabalha com genérico e referência, é o seguinte, o referência ele tem todos os testes, né, que são realizados nas fases de produção do fármaco. Né? Então, ele vai até teste de fase 3 e comprova que ele funciona daquela maneira, né? Ele tem toda uma comprovação científica de como ele funciona nas pessoas nos testes de fase 3. Com o passar do tempo, esses princípios ativos acabam ser disponibilizados, caem patentes, e aí você pode fazer um medicamento genérico. O que é exigido? É exigido que se faça a biodisponibilidade. Então, você faz testes em laboratórios, testes em animais, né, de que aquela medicação ela vai ser compatível dentro do organismo dos testes, do mesmo jeito que foi a medicação de referência. Então, você faz testes, tá? Mas você utiliza recipientes diferentes, você utiliza máquinas diferentes para produzir o medicamento, técnicas de preparo. Então, cada laboratório produz da sua maneira. Na prática, teria que funcionar tudo da mesma maneira. Mas isso vai depender muito da pessoa que vai tomar a medicação, né, do organismo da pessoa. Na maioria das pessoas, funciona normalmente. Para algumas pessoas em específico, né, porque tem algum tipo de sei lá, absorção diferente de recipiente,
isso pode dar algum problema ou pode não ter o mesmo efeito do que o medicamento de referência. Pode acontecer o contrário também, pode ser que a pessoa tome o de referência, não faça efeito, e vai tomar o genérico com outra formulação, o efeito fica melhor. Né? Isso pode existir também, porque isso depende do organismo de cada pessoa. Trabalhando cientificamente, se a gente for olhar ao pé da letra, são medicações que teriam que ter o mesmo efeito. Então, a gente não pode desqualificar o genérico, né, e nem exaltar demais o de referência. O de referência é porque tem essa diferença nos E estudos tem a diferença clínicos. de preço também, né? Que é bem. O preço, geralmente, desses produtos está ligado ao custo de produção inicial que o referência tem, com esses estudos de fase 1, fase 2, fase 3. Né? Para você aprovar uma medicação e ela ser colocada no mercado, você gasta um valor muito alto para comprovar que ela realmente tem eficácia. Né? Além disso, você tem um marketing muito grande dos produtos de referência. Né? A gente tem ainda o marketing farmacêutico, é uma das áreas que vocês podem atuar. Né? Eu acho que cada um tem a sua predisposição. Eu mesmo tentei fazer marketing farmacêutico, visitei médicos na época minha de manipulação, não gostei muito, não é minha praia, eu não consigo vender um peixe dessa maneira, né? Eu não consigo, eu consigo falar aqui com vocês, se eu chegar para um médico e dar uma aula dessa, ele não vai estar nem aí para isso, né? Então, eu não gostei muito desse marketing farmacêutico, mas é uma área muito boa para vocês trabalharem também e aprender bastante, né? É muito interessante. Existem laboratórios aí procurando profissionais formados para fazer a questão do propagandista. Né? Tem muitos benefícios, tem muitos prós e muitos contras, como toda profissão tem. Respondido aí a questão genérico, referência, eu sei que vai ter muitas dúvidas ainda, mas se eu respondi um pouquinho, tá ok. Vamos lá. Professor, Sim, e quanto ao similar? similar. Similar era uma coisa bem fora. Eu acho que o similar ele está acabando, né? Mas o similar é como se fosse o genérico, porém ele tem uma marca comercial que já tem naquele nome. Então, você não coloca ali, você coloca, lógico, o nome do princípio ativo, isso você precisa colocar, inclusive no medicamento genérico, no referência e no similar tem que ter o nome do princípio ativo. Só que o similar ele tem uma marca, ele tem ali uma marca comercial que eles chamam aquele, por exemplo, de neosaldina. Né? Você tem os princípios ativos, mas ele não é genérico, ele é similar porque ele tem um nome comercial por trás, entendeu? Os similares, antigamente, não eram necessários os testes de biodisponibilidade. Hoje em dia, do mesmo jeito que os genéricos, os similares só são liberados para o consumidor com testes de biodisponibilidade também. Então, a qualidade da medicação brasileira aumentou muito nos últimos, nós estamos em 2021, nos últimos 20 anos, melhorou bastante. Antes disso, nos anos 91 até 2000, mais ou menos, você abria um laboratório de indústria farmacêutica, né, e laboratórios aqui de Anápolis, não vou nem citar nome para não ficar feio para mim, muitos laboratórios daqui de Anápolis começaram nos anos 90 e ganharam muito dinheiro com isso. Importava matéria-prima da China, fazia ali os seus processos, né, de fabricação de fármaco e vendia os similares. Isso era conhecido na farmácia como BO, né, os bonificados. Você comprava uma caixa e ganhava 10 para vender para o seu cliente, porque o medicamento queria entrar no mercado. Mas a qualidade era bem duvidosa mesmo, por isso que ficou no imaginário de algumas pessoas de que as medicações similares e genéricas não têm tanta qualidade por conta desse tipo de conduta que se tinha nos anos 90. Tá? Não tinha teste nenhum e a medicação ia para o mercado aí, era pouca coisa você conseguia aprovar uma medicação para ir para o mercado e ter esse nome aí, vendendo nas farmácias. Essa é a diferença só do similar. Bom, vocês vão saber aplicar os conceitos matemáticos necessários para manipulação, fabricação ou fracionamento
de formas farmacêuticas líquidas, semissólidas e sólidas, utilizando corretamente as unidades de medida, quantidade e concentrações utilizadas para fármacos e medicamentos, no contexto das operações farmacotécnicas e misturas farmacotécnicas inerentes à fabricação de medicamentos. E a gente tem aí os 3 tipos principais, né? Líquido, semissólido e sólido. Tem algumas medicações gasosas? Tem, mas quando a gente trabalha para estudar mais essas 3 mesmo: líquido, semissólido e sólido. A líquida é aquela totalmente fluida, a semissólida é aquela mais pastosa, cremosa, e as sólidas são os pós ou outras medicações que têm o formato sólido. Né? Os cálculos geralmente são os mesmos, porém, na hora de preparar e misturar, são diferentes. Ser um profissional capaz de aplicar operações e cálculos farmacêuticos na formulação e produção de medicamentos nas formas de pós e cápsulas, ter familiaridade com os principais recipientes farmacêuticos, bem como ser seguro para utilizá-los no delineamento das formas farmacêuticas sólidas. É um dos focos da farmacotécnica alopática, tá? Da farmacotécnica de medicações alopáticas, são as formas farmacêuticas em pó e cápsula. Né? A gente utiliza muito isso porque é o foco da farmácia de manipulação, é o foco do delineamento de fórmulas. Então, essa forma farmacêutica pó e cápsula, eu quero trabalhar bem ela com vocês, para vocês terem aí boa noção de como preparar bem uma encapsulação. Bom, discutir criticamente o contexto da estabilidade dos medicamentos, na produção de medicamentos e no desenvolvimento de novas formulações. Na farmácia magistral, eu tive um professor, né, um mestre meu, que é o professor Kesley, ele dava aula também, mas ele parou, ele tem a farmácia de manipulação dele lá no centro da cidade agora, a Farmacele. Em 2007 a gente começou lá e era só nós 2. Né? Então, ele me ensinou muito com relação à estabilidade, né? A utilizar os coadjuvantes e os recipientes para dar estabilidade nas medicações. Então, o Dr. Kesley, ele trabalha muito nesse contexto de melhorar a formulação, ele entende muito da questão de estabilidade, e eu acho que posso passar um pouquinho disso para vocês também, com relação a esses medicamentos, a essa estabilidade de medicamentos. Conhecer e ter compreensão dos conceitos e definições específicas de medicamentos, visando a aplicação das boas práticas de fabricação de medicamentos no setor magistral e industrial. É interessante que esses dias, eu arrumando aqui em casa, encontrei uma agendinha minha, da época que eu comecei a trabalhar na manipulação lá com o Kesley, e tenho anotado lá algumas coisas de estabilidade, eu achei bem interessante, e quero passar isso para vocês depois. Outra coisa interessante que eu fiz durante a minha vida acadêmica, e está online até hoje, o bom da internet, que a internet tem memória, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Uma coisa que se chama blog magistral. Vou até interromper um pouquinho aqui a nossa apresentação. A gente está na metade da aula já, né? Eu só interromper aqui um pouquinho. Pronto, agora vocês estão vendo maior. Vou mostrar um negócio para vocês aqui que eu fiz enquanto eu ainda era acadêmico. E até hoje tem gente que me pergunta coisas sobre isso. Deixa eu ver, uma guia. Juliana não tem medo de mostrar o rosto não, né, Ju? Tá aí, tranquila? O pessoal tem medo de mostrar a cara. Que eu acho que vocês estão vendo aí agora, tá? Blog magistral. Blog magistral, na época eu fiz esse blog. Tá aqui até hoje. A última publicação minha eu fiz em 2019. Eu publiquei uma coisinha. O pessoal me pediu para repostar a planilha de peso médio. Né? Então, esse blog aqui eu criei na época, que e-books, farmacopeias, fichas, fórmulas. Tem muita coisa pirata aqui. O pessoal brigou comigo, eu tirei alguns livros daqui e tal. Mas eu postava constantemente. Tinha notícias e tudo mais. Né? E até hoje tem muita coisa. Então, se vocês quiserem aí buscar alguma coisa com relação à farmácia de manipulação, que é fichas de referências, isso aqui para quem está entrando no mercado de manipulação é muito bom,
né? Você ter ficha de referência dos produtos, né? Técnica farmacêutica, farmácia galênica, volume 1, 2 e 3, livros que você não encontra para comprar, tem aqui no blog, né? Controle de qualidade na manipulação. Então, a gente tem aqui alguns seguidores, né? E aqui eu comecei a fazer esse blog em 2008, 2009, tá vendo? Já tem bastante tempo que eu fiz esse blog. Fiz uma página no Facebook na época, então é bem interessante esse negócio aqui. E eu acho interessante vocês também pegarem a área que você mais gosta da farmácia, que você mais gosta de atuar, e criar alguma coisa assim na internet. Hoje em dia é fácil. Cria um Instagram, faz algumas postagens, vende o seu peixe, né, para o pessoal te conhecer. Né? Muitas vezes eu vejo que precisa muito, por exemplo, a questão do podcast. Hoje em dia todo mundo tem um podcast, mas eu não encontrei ainda um podcast de farmácia, né, para você ter uma ideia. Então, pode ser que alguém tenha uma ideia de fazer um bom podcast de farmácia para discutir as coisas que aprende na faculdade, né? Então, deixa eu abrir aqui, por exemplo, farmacopeias. Eu tinha farmacopeia brasileira até a 5ª edição, acho que já saiu até a 6ª. Bom, é isso daí que eu tinha para mostrar para vocês em correlação ao meu blog. Depois vocês passam lá e veem mais coisas. Vamos voltar para a aula aqui. Bom, analisar criticamente os aspectos de desenvolvimento e aplicação dos produtos farmacêuticos, conhecer e entender as características conceituais e a importância do contexto normativo dos coadjuvantes, recipientes farmacêuticos e dos materiais de embalagem utilizados na fabricação de medicamentos magistrais e industriais, aquilo que eu falei para vocês com relação aos inertes, compreender e utilizar cálculos como ferramentas essenciais para a determinação de concentração, diluição e correção de insumos utilizados na manipulação ou fabricação de medicamentos, entender as características das operações farmacotécnicas e misturas farmacêuticas no contexto da aplicação na indústria farmacêutica e cosmética e em farmácias magistrais. Conhecer conceitos, características que determinam o suporte de conhecimentos necessários para a elaboração de medicamentos nas formas de pós e cápsulas no contexto da manipulação magistral e fabricação industrial, produzir e manipular medicamentos em formas farmacêuticas sólidas, considerando padrões científicos que determinam a eficácia e segurança dos medicamentos. Vamos lá, então, para a nossa segunda parte da aula agora, que a gente vai falar um pouquinho de definições e nomenclaturas utilizadas para as preparações alopáticas, né? E a gente começa com as definições mais simples. Droga, fármaco, princípio ativo e medicamento. O que é uma droga? Quando a gente fala droga, a gente lembra de coisas ruins, como crack, né? Algumas drogas psicoativas que dão problemas aí e são ilícitas, né? Mas droga nada mais é que toda substância de origem animal, vegetal ou mineral, de onde é extraído o princípio ativo que produz alguma ação farmacológica. Essa ação farmacológica da droga pode ser boa ou pode ser ruim. Então, a droga ela tem uma ação farmacológica. Por exemplo, a gente tem aí a maconha, né, a cannabis sativa, que tem o canabidiol, que é utilizado, inclusive, para algumas doenças, como o mal de Parkinson e outras mais. Se você pega a maconha pura, ela é uma droga. Ela tem uma ação farmacológica, tem seus benefícios e seus malefícios misturados. Tá? Quando você pega o canabidiol, aí você parte para a definição de fármaco, ou princípio ativo. O que é o fármaco ou princípio ativo? É uma substância quimicamente caracterizada, cuja ação farmacológica é conhecida e responsável total ou parcialmente pelos efeitos terapêuticos do medicamento. Tá? Então, o fármaco ou princípio ativo é quando você pega aquela droga, estuda ela e extrai ali os efeitos terapêuticos, ou seja, aquilo que faz bem, que vai dar algum resultado positivo para o corpo humano.
Então, essa é a diferença de fármaco, princípio ativo, de droga. Tá? Foi estudado para efeito terapêutico, para fazer bem para as pessoas. E aí a gente tem o medicamento, que é o produto acabado, ou produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado, que contém um ou mais fármacos juntamente com outras substâncias. Ele tem a finalidade de ser profilático, curativo, paliativo ou para fins de diagnóstico. Então, a medicação é ali o princípio ativo, tá? Que já esteve já teve na condição de droga, se não sabia se era bom ou ruim, ele foi estudado e virou um princípio ativo. Esse princípio ativo elaborado com recipientes, embalagem e tudo mais, com a farmacotécnica, vira o medicamento, tá? E esse medicamento ele vai ser profilático, ou seja, ele pode servir para impedir que a doença comece, ou seja, você utilizar como profilaxia, cura, paliativa, eu só quero tirar ali a dor de cabeça, mas eu não sei o que eu tenho de doença, é paliativo, ou fins diagnósticos. Droga vegetal, planta medicinal ou suas partes, depois do processo de coleta, de estabilização e de secagem. Pode ser íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. Né? A droga vegetal, então, é a planta inteira. Né? A gente parte aqui por algumas definições que muita gente ainda tem dúvida. Ah, professor, eu estou tomando uma medicação manipulada, então eu estou tomando um remédio natural. Nem sempre. Né? Nem sempre é natural, nem sempre é uma droga vegetal. Tá? Se você está tomando uma medicação manipulada, você tem que olhar a formulação dela para saber se tem ali a droga vegetal ou não. Tá? A droga vegetal ela é um complexo fitoquímico. Você pega a planta e utiliza ela por completo. Quando você pega um complexo fitoquímico, você tem ali as enzimas, você tem ali o princípio ativo daquela droga vegetal, você tem os sais, os minerais, tudo que a planta absorveu, a clorofila, né? Tá tudo ali misturado naquele complexo fitoquímico. Você vai tomar e o seu corpo vai absorver aquilo e vai ter uma melhora ou uma piora, né? Dependendo da droga que você tomar. Tá? Então, a droga vegetal, quando você trabalha com medicação fitoterápica, é esse complexo fitoquímico que tem a planta por completo. Tá? Quando você pega... Quando você pega uma parte dessa droga vegetal, por exemplo, só o princípio ativo dessa droga vegetal que tira a dor de cabeça, por exemplo, aí você já não tem mais um produto vegetal. Você tem um isolamento de uma substância e isso vai ser utilizado como fármaco químico. Tá? Então, não é droga vegetal. Por exemplo, no caso da aloe vera. A aloe vera é muito utilizada para dar dor de barriga nas pessoas, né? A aloe vera, as pessoas tomam ela e é também chamada de babosa para emagrecer, né? Vai perder uns quilinhos para retirar fezes do intestino, né? Para liberar o intestino mesmo, para descer toda a comida que está ali parada te engordando dentro do intestino. Então a aloe vera ela é um bom diarreico, né? Dá diarreia. Dentro da aloe vera existe uma substância que se chama aloína. Né? A aloína ela é isolada da aloe vera. A aloína não é a droga vegetal, é um dos princípios ativos da aloe vera, é uma das substâncias que tem na aloe vera. Então você não pode chamar isso de droga vegetal. Né? Não pode vender como medicamento natural essa aloína. Tá? Ela faz parte aí da aloe vera. Tanto é que a aloína pura ela tem um efeito de provocar diarreia muito mais forte do que a aloe vera. E são vários outros fármacos que têm esse tipo de função. Outra definição em nomenclatura é a definição de farmacopeico ou farmacopeia. Né? A farmacopeia ou farmacopeico substitui expressões como oficial e oficinal, que eram utilizadas em edições anteriores da farmacopeia brasileira, equivalendo-se, então, às três expressões para todos os efeitos. Então, oficial e oficinal e farmacopeico são sinônimos. Né? É algo que está na farmacopeia, é algo que está documentado e sabe-se como faz isso, porque ele está na farmacopeia, descrito como é feito.
Então, o que é farmacopeico é algo oficial ou oficinal que está na farmacopeia e sabe-se como é feito por estar ali. Então, você não precisa buscar em outro lugar. Se você tem a farmacopeia brasileira que ensina a fazer o creme Lanete, né? A gente vai falar aqui o Polovax, você faz um creme de acordo com a farmacopeia, creme não iônico, né? Então, você tem que seguir aquela norma ali. Você não precisa inventar um jeito de fazer, né? Você não precisa buscar outra farmacopeia. A farmacopeia brasileira já te dá a formulação e te garante legalmente que você pode vender aquele produto com aquele nome porque ele é oficial. Tá? Então, você pode falar que está vendendo creme autoemocionante não iônico de acordo com a farmacopeia brasileira. Isso é muito bom porque você consegue, inclusive, se você quiser fazer um registro do seu produto, isso para caso de cosmético mesmo, o cosmético é mais fácil de ser registrado do que o medicamento. Se você tem aí um produto cosmético e a base dele é farmacopeica, você consegue isso na farmacopeia, você consegue registrar esse produto muito mais fácil, porque é algo que todo mundo já sabe como faz, porque está documentado na farmacopeia brasileira. Fitoterápico. Não se considera medicamento fitoterápico aquele que na sua composição inclua substâncias ativas isoladas de qualquer origem, nem as associações dessas com extratos vegetais. Então, se você tem aí um medicamento fitoterápico e você misturou alguma outra coisa sintética, aquilo ali já não é mais fitoterápico. O fitoterápico são medicações feitas de plantas, de extratos de plantas que tenham todo o complexo fitoquímico dentro da formulação. Fitoterápico é medicamento então, obtido empregando matérias-primas ativas vegetais, é caracterizado pelo conhecimento da espécie vegetal, da sua eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância da sua qualidade. Sua eficácia e segurança são validadas por meio de levantamentos etnofarmacológicos, de documentações tecnocientíficas, em publicações ou ensaios clínicos de fase 3. Aqui em casa a gente toma muito, quando a gente está nervoso, a medicação fitoterápica da Roche. Eu sei que é a Passiflora incarnata, né, que é a folha do maracujá, né? Muitos cientistas falam que o maracujá não acalma, o que acalma, o princípio ativo que é calmante mesmo do maracujá, está nas folhas, tá? E é um extrato padronizado que a Roche vende, né? Eu esqueci o nome da medicação agora, eu compro tanto ela, depois eu olho e trago para vocês. E é muito bom, porque o complexo fitoterápico, eu falo que ele é melhor porque esse conjunto de enzimas e produtos que são naturais da planta ajudam muito na absorção dos componentes que estão ali naquela planta. Né? O nosso corpo, ele se dá muito melhor com medicações naturais, fitoterápicas, do que com medicações sintéticas. As medicações sintéticas, elas dão muito efeito colateral. O fitoterápico, pelo complexo fitoquímico ser algo orgânico, ele conversa melhor com o nosso organismo, tá? Então, aqui a gente sempre prefere, aqui em casa a gente sempre prefere utilizar fitoterapia e algumas vezes homeopatia, no caso de tratamentos mais suaves, né, de tratamentos mais leves, do que a gente ficar aí tomando medicações sintéticas. Então, a gente vai aqui, né, tem até fitoterápicos, tem até ensaios clínicos de fase 3 para serem, né, colocados. Vamos falar, então, o nome de algumas fórmulas farmacêuticas. A gente começa falando das águas aromáticas. Soluções saturadas de óleos essenciais ou outras substâncias aromáticas em água. Tem o odor característico das drogas com as quais são preparadas, recebendo também o nome das mesmas. A aromaterapia, né, tá muito na moda, né? As pessoas estão aí procurando muito e isso está se tornando um mercado muito grande, não só para farmacêuticos, mas também como para influenciadores digitais. Eu estou vendo isso muito nas redes sociais nos últimos meses. Tá? As pessoas estão descobrindo a aromaterapia,
detalhes de frutas cítricas, né? Notas de lavanda para acalmar, para dormir melhor, e aí você faz essas águas aromáticas, borrifa ali um pouquinho no travesseiro ou no ambiente para trabalhar dentro da aromaterapia. Tá? A farmacêutica pode fazer essa forma farmacêutica, é uma forma muito fácil de fazer, muito barata de fazer, com rendimento lucrativo muito alto. Eu falo que uma das coisas mais lucrativas que a gente tem na farmácia são os cosméticos, né? O cosmético ele tem ali 80% de água, né? 80% do cosmético é água, 20% de algum recipiente. Às vezes o cosmético não tem nem princípio ativo, vai servir para hidratar, para fazer alguma coisa. E as águas aromáticas também são bem parecidas, né? A água aromática tem aí esse mesmo princípio. Deixa eu pegar um negocinho aqui. Meu celular está morrendo aqui do lado. Vou dar uma vida aqui para ele. Outra forma farmacêutica aqui são as cápsulas. Cápsulas, então, a gente vai falar mais delas durante o semestre, né? Hoje a gente vai saber que elas são formas farmacêuticas sólidas, destinadas à administração por via oral, possuem tamanho e capacidades variáveis e contêm dose única do princípio ativo. O invólucro, ou seja, a parte de fora, ele pode ser constituído de amido ou de gelatina. Hoje em dia tem só mais cápsula gelatinosa. A cápsula de amido, eu vi ela uma vez na vida só, e ela é horrível de trabalhar. Ela parece papel, parece que você está manipulando uma cápsula de papel, ela quebra a tampinha fácil demais. Então, não achei legal. A cápsula gelatinosa é perfeita para aquilo que a gente precisa das cápsulas, além de serem bem mais bonitas. A cápsula deve atender às exigências. Opa, desculpem. O que aconteceu aqui? Volta. Vai depender das exigências de variação de peso, de tempo de desintegração, de uniformidade de conteúdo e de teor de princípios ativos descritos na monografia. Os colírios. Né? O colírio, eu falo que o colírio é a forma farmacêutica da hipocrisia da farmácia. Por quê? Você tem aí formas farmacêuticas, né, destinadas à aplicação sobre a mucosa ocular. E elas devem atender a exigências especificadas nas monografias e devem também satisfazer as exigências de esterilidade. Tá? Então, o colírio ele é estéril até o momento que você abre ele. Você abriu o colírio, ele não é mais estéril. Né? E você utilizou ele no olho, fechou de novo, guardou bonitinho, ele não é mais estéril. O produto estéril está ali lacrado, inviolado. Quando a gente trabalha com esterilidade para produtos injetáveis, é interessante porque é um sistema que é fechado, estéreo fechado. Então você vai colocar ali uma seringa, absorver aquele produto estéreo, ele vai ficar ali dentro da seringa e vai ser aplicado já diretamente na corrente sanguínea. O colírio ele é um produto tópico, ele vai ser aplicado na pele e ali na mucosa ele não vai ficar estéreo. Eu acho, então, mais importante para o colírio do que a esterilidade, ele ter um bom sistema de conservação. O colírio, e se ele tem um bom sistema de conservação, ele não precisaria ter exigências de esterilidade. Tá? Até o final dos anos 90, muitas farmácias de manipulação faziam colírios manipulados, colírios muito bons, né? Colírios personalizados para cada pessoa. E isso se perdeu, porque o custo de você montar uma sala estéril dentro do laboratório de farmácia de manipulação é muito alto. Você tem pouquíssimas farmácias que fazem a manipulação de colírio, e essas farmácias cobram muito caro por esses produtos por conta do custo elevado da manipulação de colírios. É possível? É. A esterilidade é necessária hoje em dia? Pela legislação? Sim. Eu estou falando um ponto de vista pessoal. Eu acho que o colírio não precisaria ter critérios tão rigorosos de esterilidade. Ah, professor, é porque não é no seu olho, você não tem medo de ficar cego. Não é bem assim. Pensando cientificamente, eu acho que um sistema de conservação com conservantes que realmente estejam bem delineados para um colírio são bem mais
proveitosos do que só satisfazer exigências de esterilidade. Os comprimidos. Comprimidos, né, são aqueles que são mais produzidos pela indústria do que pela farmácia de manipulação. São poucas farmácias de manipulação que trabalham com máquinas de compressão. São formas farmacêuticas sólidas obtidas pela compressão. Então, pode ter dose única com um ou mais princípios ativos, e essa forma farmacêutica deve atender às exigências de desintegração, de dissolução, de dureza, de friabilidade e de uniformidade de conteúdo descritas nos métodos gerais e previstas nas monografias específicas dos comprimidos. Elixires. Elixir é uma formulação que tem uma alta concentração alcoólica. Então, são preparações líquidas, límpidas, hidroalcoólicas, apresentando um teor alcoólico na faixa de 20% a 50%. Então, teor alcoólico até alto para elixir. São preparados por dissolução simples, devem ser envasados em frascos de cor âmbar, essa cor aqui, ó, cor de pedra, né? Aquela cor de cera de ouvido, âmbar, tá? E mantidos em lugar fresco e ao abrigo da luz. Esses são os elixires. Temos aí emulsões, tá? E emulsões é algo que eu gosto muito de trabalhar, porque tem uma gama de produtos que podem ser feitos com emulsões. Emulsão nada mais é do que você misturar o que não se mistura. Óleo com água. Tá? Então, nós temos aí preparações farmacêuticas obtidas pela dispersão de duas fases líquidas immiscíveis, ou praticamente immiscíveis. Né? Mas, professor, está tão bonito aquele creme, aquilo ali está mesmo misturado. Se você olhar no microscópio, existe um sistema que se chama sistema micelar, ou seja, ela forma micelas bem pequenininhas, né? Aquelas bolinhas de óleo misturadas na água. A olho nu parece que está tudo bem misturado, mas você vê que ali dentro elas só estão em uma certa estabilidade. E o que faz a água e o óleo se misturar, ter essa estabilidade, é o agente emulsionante. Ou seja, tem que ter algum agente ali para pegar na mãozinha da água, na mãozinha do óleo e falar assim, não, agora vocês dois vão andar juntos. Então, de acordo com a hidrofilia ou lipofilia da fase dispersante, os sistemas se classificam em óleo-água ou em água-óleo. Óleo-água, quando você tem uma maior quantidade de água do que óleo, ou água-óleo, quando você tem uma maior quantidade de óleo do que água. Isso é muito interessante para pessoas, por exemplo, de pele oleosa. Pessoas de pele oleosa têm que usar produtos óleo-água, com quantidade de água maior do que de óleo. Pessoas com pele seca têm que usar produtos água-óleo, com quantidade de óleo maior do que de água. Então, você consegue fazer aí essas misturas e ter uma classificação aí de oleosidade ou hidrofilia alta ou baixa. Quando a gente utiliza para uso injetável, deve atender às exigências também de esterilidade, assim como os colírios, além de pirogênios. Pirogênios são pequenas substâncias que, quando entradas em contato com o nosso corpo, com o nosso sistema imune, provocam febre. Tá? Então, além de estéril, ela tem que ser livre de pirogênios, que podem provocar febre nas pessoas. Fazer microemulsões é algo aí muito interessante, porque você faz uma mistura de óleo e água e coloca ali dentro, né, injeta no corpo da pessoa. Tá? Outra coisa interessante das emulsões é o uso parenteral delas, né, não só como medicamento, assim nas ampolas, mas também nas soluções parenterais nutricionais. Né? Você criar uma nutrição parenteral e para pessoas que estão com dificuldade de deglutição ou com alguma via intestinal ou estomacal obstruída, a pessoa não consegue se alimentar, você injeta a medicação, ou a medicação não, a nutrição direto na veia da pessoa. Né? É um processo aí mais hospitalar, né, que é outra área que eu gosto muito, e depois a gente discute um pouquinho sobre as emulsões ou as nutrições parenterais. Né? Parenterais são as mais difíceis. Tem as nutrições
enterais é aquelas que quando você coloca a sonda, ela cai direto no estômago ou no intestino da pessoa para ser absorvida. Mas quando esse sistema funciona, você tem que entrar com a nutrição parenteral. E é na forma de emulsão. Para quem não acredita em espíritos, né, a gente tem a forma farmacêutica espírito, né, que são preparações líquidas alcoólicas ou hidroalcoólicas. Tem princípios aromáticos ou medicamentosos e classificados em simples e compostos. Espíritos são obtidos pela dissolução de substâncias aromáticas no álcool, geralmente tem uma proporção de 5% de álcool por volume, né, peso-volume. Então a gente consegue fazer aí espíritos líquidos, né? São aqueles xaropes, parece xaropes bem alcoólicos, né? Eles têm esse cheiro também de substâncias ou princípios aromáticos. Eu ia falar do biotônico Fontoura, mas o biotônico Fontoura é o elixir. É um elixir, eu acho que não é um espírito, é um elixir, o biotônico Fontoura. E tem a emulsão Scott, que é uma emulsão que a gente falou agora, né? Que é aquela emulsão de fígado de bacalhau com alguma coisa, né? Aquela coisa horrível que as crianças antigamente tomavam, né? Minha mãe me deu para abrir o apetite quando eu era criança, até hoje o apetite não fechou. Estou com fome até hoje, por conta de emulsão Scott e biotônico Fontoura. Bom, a outra forma farmacêutica são os extratos, preparações. Professor, o efeito deles é bem retardado, né? O meu também só foi funcionar agora, 20 anos depois. Então, quando a gente é criança, a gente toma aquilo e não come, né? Aí depois, não. A gente bate um X-tudo com X-bacon e tá nem aí. Né? Vai funcionando aí normal até hoje. Emulsão Scott e biotônico Fontoura é duro. Bom, vamos lá. Extratos. Extratos, então, são preparações de consistência líquida, sólida ou intermediária. A gente tem extrato líquido, sólido ou pastoso, obtido a partir de material vegetal ou animal. Né? Aqui a gente não tem mineral. O material utilizado na preparação dos extratos pode sofrer tratamento preliminar, como inativação de enzimas, moagem ou desengorduramento. Né? Então, você pode aí tratar o extrato antes de vender o produto. São preparados por percolação, por maceração ou outro método adequado e validado, utilizando como solvente álcool etílico, água ou outro solvente adequado. Depois da extração, materiais indesejáveis podem ser eliminados, inclusive o próprio solvente pode ser eliminado do extrato. A gente vai especificar aqui alguns extratos para ficar mais fácil de entender. O primeiro deles é o extrato fluido. Aqui está ruim de ler, mas é extrato fluido de centelha asiática. São preparações líquidas, nas quais, exceto quando especificado diferentemente, uma parte do extrato em massa ou volume corresponde a uma parte em massa da droga seca utilizada na sua preparação. Geralmente, esses extratos fluidos, você tem que agitar o frasco antes de utilizar. E isso daqui, você não pode utilizar diretamente. Você utiliza uma porcentagem, mistura no xarope, mistura no creme, para utilizar esse extrato fluido nas medicações. Né? Você nunca utiliza ele puro, assim, você nunca toma extrato fluido puro. Tá? Eles podem ser padronizados em termos de concentração do solvente, do teor dos constituintes ou do resíduo seco. Se necessário, pode ser adicionado conservantes e inibidores do crescimento microbiano, né, para impedir que essa solução aqui se perca. Extratos hidroglicólicos, são os extratos glicólicos, né? Tem frações aromáticas intactas, que são os óleos essenciais, e hidrossolúveis, como taninos e aminoácidos, de maneira perfeitamente assimilada. Eles contêm concentrações próximas a 50% do peso da planta fresca, são solúveis em água e produzem uma solução transparente ou ligeiramente turva. Né? Então, é aquele tipo de produto que vai ficar com aquela cor âmbar, né? Aquela cor amarelada quando você mistura ali na água. A gente tem aí os glicóis utilizados nos extratos glicólicos, bem
utilizados são a glicerina e o propileno glicol. Os extratos moles, esse daqui nunca vi pessoalmente, né? Só nessas fotinhas aqui mesmo, né? Eu nunca utilizei extrato mole para manipulação. Mas são preparações moles de consistência pastosa, obtidos por evaporação parcial do solvente utilizado na preparação. Então, você vai preparar o extrato, você utilizou um solvente, por exemplo, o álcool, evapora um pouco dele até virar uma pasta. São obtidos utilizando como solvente unicamente o álcool etílico, água ou misturas de álcool etílico e água de proporção adequada. Vão apresentar no mínimo aí 70% de resíduo seco. Aos extratos moles podem ser adicionados também alguns conservantes para que os micro-organismos, as enzimas que estão em reação aqui dentro também não destruam a medicação. E o extrato seco, diferente do extrato mole, o extrato seco eu usei demais, né? Então, todo fitoterápico, a maioria dos fitoterápicos vem para a farmácia de manipulação dessa forma aqui, ó, pozinho seco do extrato seco. Então, o que acontece? Para você ter um extrato seco, você vai ser uma preparação sólida obtida pela evaporação do solvente utilizado na preparação. Então, você vai colocar a planta ali dentro do solvente, né? Ela vai liberar os seus princípios ativos, vai fazer uma extração daquela planta, depois você vai evaporar o solvente e o que ficar no fundo, o pó seco, é o extrato seco. Bom, eles apresentam no mínimo 95% de resíduo seco, calculados como porcentagem de massa. Nesses extratos secos podem ser adicionados de materiais inertes adequados para você padronizar, né? Então, tem alguns extratos secos que são padronizados, como, por exemplo, o extrato de cava-cava, né? Que tem, se não me engano, 70% de cava-lactonas, né? Então, tudo isso é padronizado com materiais chamados inertes. Os extratos secos padronizados têm teor dos seus constituintes ajustados pela adição de materiais inertes adequados ou pela adição de extratos secos obtidos com a mesma droga utilizada na preparação. Quando necessário, a monografia pode prescrever realização de ensaio limite para o solvente utilizado na preparação. As loções. Loções são preparações líquidas, aquosas ou hidroalcoólicas com viscosidade variável para aplicação na pele, incluindo o couro cabeludo. Podem ser soluções, emulsões ou suspensões, contendo um ou mais princípios ativos ou adjuvantes. Quando eu trabalhei em manipulação, o Kesley ele me passava algumas coisas e uma das coisas que ficou muito gravada para mim é a diferença de creme, loção e leite, né? Fala assim, vou comprar um leite de rosas, né? Velho que gosta dessas coisas, né? Eu lembro muito da minha avó utilizava leite de rosas para tirar, sei lá, maquiagem e outras coisas do rosto, né? Qual que é a diferença, então, do leite de rosas para uma loção para um creme, né? No creme, você tem ali uma concentração de produto sólido, né? De cera, de óleo, bem alta. Digamos que 50% a 50%. Você tem 50% de cera, 50% de água. Para você fazer uma loção, você aumenta a quantidade de água. E aí aquela cera vai ficando mais maleável. Para fazer o leite, você aumenta mais ainda a quantidade de água. Então a diferença dessas formulações, loção, leite e creme, seria a quantidade de água que tem nessas formulações. Tá? Então a gente tem o creme, que é aquele bem grosso, viscoso, né? Aquela pesado. A loção, que tem uma quantidade um pouco maior de água, inclusive aqui fala que pode ter até um pouco de álcool na loção. E os leites, que são aí uma quantidade muito superior de água, um pouquinho de óleo para fazer aquela consistência mais leitosa. Outra forma farmacêutica são os óvulos, essas são de uso exclusivo feminino, né, para aplicação vaginal. Elas têm aí esse formato, né, cônico, né, cônico não, é ovular mesmo, né? Então, são preparações farmacêuticas sólidas, formato adequado para aplicação vaginal.
devem dispersar ou fundir a temperatura do organismo. Então, se você coloca um óvulo, ela tem ali na temperatura do corpo humano ser dissolvida para que a medicação atinja ali o local de atuação. Essas preparações devem atender o teste de desintegração, ou seja, ela tem que desintegrar na temperatura ideal do corpo humano. As preparações tópicas semissólidas. A gente falou de loção, mas a gente vai falar de algumas outras aqui. São aquelas destinadas para aplicação na pele ou mucosas para ação local, ou ainda por sua ação emoliente ou protetora. As preparações destinadas para uso oftálmico, ao tratamento de feridas ou à aplicação sobre lesões extensas da pele devem satisfazer exigências do teste de esterilidade, né? Então, se você vai fazer algo que não seja colírio, por exemplo, um creme para passar nos olhos, ele tem que ser estéril também, tá? A gente pode falar de 4 categorias de preparações semissólidas. São elas as pomadas, os cremes, os géis e as pastas. Pomadas, né? Preparações para aplicação tópica constituídas de base monofásica, na qual podem estar dispersas substâncias sólidas ou líquidas. Essa base monofásica geralmente se utiliza, como é que é o nome do negócio? Vaselina, lanolina, né? Para quem já viu o cheirinho de lanolina, ela é uma cera bem utilizada para a fabricação de pomadas. Ou você pode misturar a lanolina com a vaselina sólida. Dá uma pomada muito boa também. A pomada ela tem essa plasticidade, né? Onde você passa, ela toma a forma do local onde você passa e fica ali por cima por um bom tempo se você não passar nada. Então você passa a pomada, coloca a gaze e ela fica ali tendo sua ação por um bom tempo. Os cremes são preparações semissólidas obtidas através de bases emulsivas do tipo água-óleo ou óleo-água, eu já falei isso para vocês aqui hoje, contendo um ou mais princípios ativos ou aditivos dissolvidos ou dispersos na base adequada. Os géis. Aqui são sistemas semissólidos que consistem de suspensões de pequenas partículas inorgânicas ou de grandes moléculas orgânicas interpenetradas por um líquido. Tá? Quando a gente fala em gel, a gente tem a questão dos polímeros. Os polímeros são várias sequências de carbono. Eu gosto de imaginar os polímeros como se eles fossem molas. Tá? Então, quando eles estão secos, você pega um gel seco, ele é um pó branco. E aí você põe água, hidrata o gel e ele vai expandindo. O que acontece? Quando você tem o polímero seco, ele é como se fosse uma molinha fechada. E aí, na hora que você põe água, a água vai entrando dentro das estruturas desse polímero e ele vai abrindo essa mola, esticando, e isso faz com que a água fique viscosa. E aí dá essa característica de gel, né? A forma farmacêutica de gel. Seria a expansão desse polímero para a formação do gel. Essa é a grande sacada do gel. Tá? E aí a gente tem os géis sintéticos, como, por exemplo, o gel de Carbopol, tá? E no começo da pandemia, as indústrias não estavam dando conta da quantidade de gel de Carbopol que era necessário. Tá? E aí, o que as indústrias fizeram? Não, então vamos utilizar outro produto para a fabricação de gel. E aí eles utilizam hidroximetilcelulose, HPMC, eu acho que é isso mesmo, né? Hidroximetilcelulose, né? Hidroximetilcelulose. É um derivado da celulose, então é um produto natural. Só que ele não dá a mesma viscosidade do gel de Carbopol. Então vocês podem comprar algum gel, álcool gel de farmácia, na hora que você passa na mão e ele dá aquela grudada, né? Aquilo ali é um derivado de celulose, por isso que fica grudando na mão e não seca direito, né? Fica aquela coisa pegajosa, parecendo, desculpa a expressão, parece um catarro, né? Por quê? Porque aquele tipo de gel é um gel orgânico, né? É um gel derivado da celulose. O gel de Carbopol, que é esse gel bonitinho aqui da foto, é um gel sintético, por isso que ele fica com esse formato bonitinho. Tá? Quando você fabrica ele, ele não tem cheiro de nada.
né? E você coloca um corantezinho azul, coloca aquele cheiro de produto bosano, enche de álcool e passa no cabelo, que vai grudar por 3 dias e você não vai precisar pentear o cabelo por 3 dias. É assim que se faz o gel. As pastas contêm uma elevada concentração de pós finamente dispersos, variando normalmente esse conteúdo de 20% a 60%, sendo mais firmes e espessas do que as pomadas, mas sendo geralmente menos gordurosas do que as pomadas. Então, a pasta ela tem uma grande concentração de produto sólido. A pasta mais comum que a gente conhece é a pasta dental, né? Ou creme dental, chamado também pasta dental. Ali no creme dental, na pasta dental, você tem o veículo líquido, mas a quantidade de pó é muito alta. Por isso que faz o atrito nos dentes para fazer ali a limpeza da boca, porque tem uma grande quantidade de partículas em pó para fazer ali o polimento do dente, né? Então, destina-se à aplicação externa e apresentam geralmente comportamento reológico dilatante, né? Então, você coloca ali a pasta em cima da estrutura da escova, ela vai dilatar ali em cima e vai se acomodar em cima da escova de dente. Isso é comportamento reológico ou fluidez do produto, né? Como ele escorre depois que você tira da embalagem. Supositórios, preparações farmacêuticas sólidas de dose única que podem conter um ou mais princípios ativos, devem fundir-se à temperatura do organismo ou dispersar em meio aquoso. O formato e a consistência dos supositórios devem ser adequados para a administração retal, né? Como é um produto que vai se dissolver na temperatura do corpo, por isso que é tão difícil aplicar supositório em criança. Quando você tira ele da embalagem, ele começa a derreter na sua mão, porque ele é feito para derreter na temperatura do corpo, né? Então, você vai tirando e vira aquela meleca e vai colocando na criança, a criança volta o supositório, tem que pôr de novo. É bem complicado por conta disso, por causa que ele é feito para derreter ali naquela temperatura para liberar a medicação naquele local. E a administração retal, ela é uma das vias mais fáceis de acesso à corrente sanguínea, né? Ela não tem o efeito de primeira passagem, ela cai direto na corrente sanguínea. Então, o efeito da medicação é praticamente imediato, né? Isso para paciente que está acamado, né? Ou seja, paciente de UTI, que não tem ali as funções vitais completas, né? A pessoa tem que ter um enfermeiro ali para dar banho todo dia. Depois do banho, o enfermeiro já vem e coloca o supositório, que vai ter uma administração muito mais rápida do medicamento do que você colocar, por exemplo, pela boca. O paciente está em coma, inconsciente, ele não tem capacidade de deglutição. Pode ir alguma medicação para o pulmão e matar o paciente. E aí você prefere utilizar, nesses casos, a forma farmacêutica supositória. As suspensões, né? Suspensões são preparações farmacêuticas obtidas pela dispersão de uma fase sólida insolúvel ou praticamente insolúvel em uma fase líquida. Então, quando destina-se ao uso de injetável, as suspensões devem satisfazer as exigências de esterilidade e não apresentar partículas maiores que 100 micrômetros. Tá? Suspensão é o que eu falei no começo da aula sobre aqueles antibióticos, que você tem um pozinho e dissolve ele em algum meio líquido. E ele fica aquela solução meio grossa, né? Por quê? Porque não dissolve, realmente não é feito para dissolver. Aquilo dali é para evitar o contato com as papilas gustativas, para minimizar o sabor e para dispersar melhor o seu produto. Então, quando a gente vai fazer aí o uso de suspensões injetáveis, as partículas não podem ser muito grandes para não causar embolia, tá? E não causar problemas aí na corrente sanguínea. Então, elas têm que ter um tamanho menor do que 100 micrômetros. As tinturas elas são muito utilizadas na homeopatia, são preparações líquidas obtidas normalmente de substâncias de origem vegetal ou de origem animal, são usualmente obtidas utilizando uma parte da droga e 10 partes do solvente de extração, ou uma parte da droga e 5 partes do solvente de extração. Tinturas, então, são normalmente límpidas, um pequeno sedimento pode se formar por deposição,
e é aceitável desde que não haja modificação da composição, né? As tinturas, elas são muito assim, vistas como aqueles garrafeiros, né, que a gente encontra no centro da cidade, pessoal que vende garrafada, faz muito uso de tintura nas suas formulações, né? Tem aquela garrafa e uma parte decomposta ali embaixo, parecendo Fanta, né? Quando você deixa Fanta na geladeira, ela cai ali, tem aquele negócio na tintura. Elas são baseadas na ação solubilizante do álcool etílico ou da glicerina sobre o pó seco da droga, que é a planta, ao qual se pode agregar água em quantidade necessária para diminuir a concentração alcoólica. A graduação alcoólica da tintura varia de acordo com a solubilidade dos princípios ativos extraídos, normalmente está entre 30 e 90 graus Gay-Lussac, ou 30 a 90 graus de álcool, né? 90% de álcool. Tá aqui. A partezinha que estava ali embaixo, coloquei aqui. Atualmente, a glicerina, o propileno glicol e o polietileno glicol também têm sido empregadas em misturas com água, substituindo o álcool etílico, né? Então, a gente tem aí tinturas que substituem aí o álcool para não dar aquele sabor alcoólico na substância. E os xaropes, né? De A a Z, a gente chega aí nos xaropes, que são preparações aquosas caracterizadas pela alta viscosidade, que apresentam não menos que 45% de sacarose e outros açúcares na sua composição. Os xaropes geralmente contêm agentes flavorizantes. Flavorizante vem de flavor, sabor em inglês, ou seja, saborizantes, algo que vai dar um gosto diferente à formulação, tá? Os xaropes, eles têm assim a substância bastante diluída dentro deles, né? A dissolução é muito alta. Quando não se destinam ao consumo imediato, eles devem ser adicionados conservantes de antimicrobianos autorizados, ou seja, você tem que ter ali um sistema conservante interessante para cuidar dos xaropes. Então, a quantidade bem alta de sacarose, né? Vocês chegaram a fazer xarope com a professora Leandra? Semestre passado? Até onde eu lembro, Não lembra, não? Eu posso fazer xarope com vocês? Vocês vão querer fazer xarope? A gente faz. É uma das formulações simples, mas bem legais de fazer. Vai ter álcool neles? Oi? Você vai ter aula prática? Vai ter aula prática. Vai ter aula Ela prática. está perguntando se vai ter álcool no xarope, professor. Álcool? Não, a gente não vai fazer, não é elixir, não. A gente vai fazer xarope. Né? Oi, Eliane. Vamos fazer o elixir, professor, para a gente ver como que faz. Lembrar dos tempos de criança. Tá bom, então. Acho que a Eliane tá doida para beber um alquinho lá na aula prática, viu, professor? Eu vou comprar uma emulsão Scott para você. Hoje em dia eu vi que tem emulsão Scott até sabor uva. Não, só o biotônico que eu gosto. A emoção não gosto, não. Sabor uva tem. Deve ser uma delícia. Não vou fazer. Bom, a gente ainda tem. Nossa, a gente fala, e ainda tem 13 minutos ainda de aula. Vamos falar então um pouquinho das nossas aulas práticas, dos nossos materiais utilizados em laboratórios de farmacotécnica. Vamos lá, né? Primeiro, né, algumas instruções sobre balanças e vidrarias, né? Eu vejo isso muito, o aluno chega no 6º período e ainda tem algumas dificuldades com relação ao laboratório, né? Eu sei que vocês têm uma excelente profissional aí, que é a Juliana, na sala de vocês, né? Eu passo a vergonha nela agora, mas mesmo assim eu sei que existe uma certa dificuldade com os materiais de laboratório e os cuidados que devem se ter, né, devem ser tomados com relação a esses materiais. As balanças, por exemplo, deve-se verificar a limpeza do prato, né, principalmente, a gente está falando aqui das nossas aulas práticas, mas eu quero que vocês levem isso para a vida profissional de vocês, né, que não são instrumentos de brincadeira ou que você deve deixar ali, está funcionando, vamos deixar funcionando. Não. São materiais que devem ser calibrados e muito bem zelados pelo profissional do laboratório. Então, a balança, verificar a limpeza do prato, do nível, né? Tem gente que não sabe, mas a balança tem aqueles 2 pezinhos na frente e tem uma bolinha no meio ali que você tem que deixá-la no nível
para que ela seja exata. Só depois, então, zerar a balança. Tem que se escolher a balança mais adequada à massa a ser pesada. Eu já vi muitos profissionais quebrarem balança porque colocou um peso muito elevado em cima da balança e ela não conseguiu pesar, dá aquele erro, a pessoa insiste e a balança quebra. Tá? Na minha época, eu sou o dinossauro da faculdade, né, de vocês, tinha balanças que tinham aquela mola. Né? Então, é um sistema que tem debaixo do prato uma mola e tem ali uma corrente elétrica que gera um campo magnético. Então, toda a diferença que dá entre o campo magnético e o fundo da balança te dá a precisão da massa que você está pesando. Então, essa diferença ali é que dá a precisão. Se você descalibra essa mola, você quebra a balança, porque a balança aí não consegue mais ter essa precisão do contato entre essas duas estruturas que ficam ali no fundo do prato. Tá? Verificar sempre o rótulo da substância antes da pesagem e depois da pesagem, saber o que você está pesando e como você vai guardar essa substância. A tampa dessa substância tem que ficar ali na tampa do produto que você retirou, né? Tudo sempre bem organizado, e utilizar sempre espátula para pesagem. Com relação às vitrarias, verificar sempre a limpeza, se tem rachaduras, e escolher sempre o material de menor tamanho que contém o volume a ser tomado ou medido. Então, se você vai medir aí 10 ml, né, não pega um cálice de 60 ml, né, pega um cálice menor, né, pega um cálice ali de 30, né, para medir 10 ml, ou pega uma pipeta graduada do tamanho que você vai precisar. Primeiro material, balança analítica. Né, essa bonitinha aqui, que tem 4 ou 5 casas depois da vírgula. A balança altamente sensível. Pode variar de 0,05 a 0,005 miligramas. Tá? Pesagens em pequenas massas de fármacos, né, utilizada para pesar fármacos com quantidade abaixo de 100 miligramas. E é utilizado também no controle de pesos de cápsulas, no controle de qualidade. O procedimento pode se utilizar, acertar o nível, zerar a balança e fazer a tara automática. Balança digital de precisão. Essa balança aqui, ela aguenta um peso um pouco maior. Tá? Não é uma balança de açougue, mas ela aguenta um peso maior. Tá? A balança de açougue, aquela balançona, a gente utiliza às vezes na farmácia de manipulação para fazer uma grande quantidade de formulação de produtos galênicos. A gente faz uma grande quantidade de creme, aí utiliza aquela balança menos sensível. Aqui é para uma formulação um pouco menor ainda, porque ela tem uma acessibilidade entre 0,05 a 0,01 gramas. Então, a gente tem que sempre observar qual que é a carga máxima dessa balança e qual que é a carga mínima. Se você coloca coisa pouca demais aqui, ela não vai nem pesar. Se você coloca demais, você vai estragar a balança. Então, nós temos que acertar o nível, zerar a balança e fazer a tara automática. Almofariz e grau. Né? O almofariz aqui é utilizado nos processos de pulverização, né, de fazer pó, trituração e mistura de drogas vegetais, sais e outros pós de grande volume. Pode ser de ferro, de bronze, de mármore ou de porcelana. Tá? E aí a gente pode aí, ó, ter esses daqui esse daqui é o almofariz, esse daqui embaixo é o grau. Os menores são denominados de grau. O almofariz menor é esse pequenininho aqui, considerado grau. Os grandes são os almofarizes. Tá? E muita gente tem isso daqui em casa para amassar alho. Né? Todo mundo já fez uma farmacotécnica em casa aí. Quem gosta de fazer um bom arroz sabe fazer aí um alho, né, um creme de alho antes no almofariz da própria casa. Tem coisa melhor. O grau de vidro. Para que tem o grau de vidro? Para que serve? Ele é usado quando a gente tem que trabalhar com substâncias coloridas ou com forte odor que pode contaminar o grau de porcelana. Então, o grau de porcelana, vou voltar na imagem dele, aqui tem o de vidro de porcelana. Essa parte de porcelana aqui, ela é porosa. Então, se você coloca aqui algo com cheiro muito forte
ou com uma cor muito forte, fica aqui. Eu já peguei muito grau em faculdade, né, lá na UEG, na Fibra, na Anhanguera, gente que manipulou aqui substância vegetal, né? E o grau nunca mais deixou de ser verde. Pega a cor e não sai nunca mais. Tá? Então tem que tomar cuidado na preparação de produtos que tenham cores e odores fortes que podem contaminar o grau de porcelana. O grau de vidro não deve ser aquecido ou usado com material quente. Uma das coisas que a gente mais faz no grau de vidro, são aquelas soluções de iodo. Iodo com iodeto de potássio, né? A gente consegue fazer aqui sem danificar o produto, né? Sem danificar o grau de porcelana. Temos o grau de porcelana, que é usado quando não há substâncias coloridas, corrosivas ou com odor forte. Quando é necessário aquecimento, quando no preparo de emulsões, a gente utiliza o grau de porcelana. E o aquecimento nunca é sobre a chama, mas com um pequeno volume de álcool, né, 2 ml de álcool, aceso com fósforo. Então, a gente utiliza aí um volume de álcool e coloca embaixo para aquecer esse grau de porcelana quando necessário. O Becker, conhecido também nosso, utilizado para dissolução ou preparo de soluções a quente, devendo ser protegido do fogo direto pelo uso de tela de amianto ou aquecimento em banho-maria. Não deve ser empregado para medida de volume. Então, esse Becker aqui mesmo, que tem 120, é só uma referência. Você não deve julgar isso aqui como exato. Tá? O Becker ele não tem medida exata, ele não tem graduação. Ele é só uma referência. Tá? Deve ser evitado o uso de bastão, né? Infelizmente eu já vejo muita gente utilizando bastão em Becker contra as paredes e o fundo do Becker. Então, se você vai utilizar o bastão aqui, você não pode bater no fundo nem dos lados. As dissoluções a frio devem ser feitas no copo graduado, que também é chamado de cálice. É o nosso próximo aqui. Ó. Esse é um cálice. Esse pode ser utilizado para pegar medidas, mas não medidas rigorosas, né? Utilizado nas medidas não rigorosas de volumes líquidos, na preparação de formulações líquidas com dissolução a frio e auxílio de bastão de vidro. O cálice ou o copo graduado, ele tem a forma cônica e o fundo arredondado de vidro espesso, que é apropriado para receber os choques do bastão de vidro. Então, por isso que esse cálice aqui pode ser misturado tranquilamente com bastão de vidro. Termômetro nem me fala. Gente que mistura a solução com termômetro, para mim, tem que ser preso. Né? Imagina você lá com o termômetro misturando e o termômetro quebra no meio da sua solução, cai lá no fundo. Além de estragar o termômetro, você perde a formulação. O cálice de capacidade menor que 60 ml é graduado em 0,1 ml. Então, esse cálice de 60, você mede de 0,1 a 0,1 ml. Muito bom a medida. A cápsula de porcelana, não confundir com grau. Ela parece o grau, mas ela é achatada. E ela é bem fininha, essa cápsula de porcelana. Ela é empregada para fusão de materiais sólidos e ceras. Tá? Apresenta as paredes finas que não resistem ao atrito, não devendo ser utilizadas para a preparação de fórmulas farmacêuticas. Tá? Então, ela tem que ser usada para fundir materiais sólidos e ceras. As espátulas, a gente tem essa lâmina de aço inox e cabo de madeira, usada nas pesagens para cortar papel, abrir frascos, a maioria para as maiores para espatulação no preparo de cremes ou pomadas, a de plástico ou de osso usada para pesagem de iodo e outros materiais oxidantes ou corrosivos. Espátulas de silicone para envase de cremes ou pomadas. Tá? Quem já espatulou creme com isso daqui sabe o tanto que o creme fica bom feito à mão com espátula. Muito confeiteiras e confeiteiros bons, né, Masterchef, fazem a espatulação para deixar o creme ou o confeito do bolo mais gostoso. É muito bom de se utilizar a espátula também nas medicações. Estou aqui olhando o relógio, faltam só 2 minutinhos. Então, eu vou deixar essa parte de materiais, depois eu volto nela de novo com vocês a aula que vem, a gente termina falando de materiais. Por enquanto, eu vou terminar por aqui a nossa aula. Eu já falei demais também, vocês nem me aguentam mais, né? Só colocar
o último slide aqui, né? Obrigado, bons estudos e até a próxima semana. Deixa eu fechar a apresentação. Deixa eu ver quantas pessoas estão online. Nós temos 13 pessoas online. Vou passar aqui, fazendo a chamada aqui do lado mesmo. Brenda, Bruniele, Eliane, Gabriele, Leiciele Alves, Guilherme Augusto, Guilherme Bernardes, Juliana Andrade, Cananda é a user, né? User. Cananda Braga, Matiele Mendes, Stephanie Fernandes e Thalia Suzana. Né? Tirar um print aqui para a gente ir na foto. Vou ver aqui. Bom, pessoal, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa aí a falação demais, eu converso demais, eu falo muita coisa, misturo coisa aí. Se confundir vocês em alguma coisa, me perdoem. Semana que vem a gente continua, então, falando de farmacotécnica, de farmácia de manipulação, tá? E é isso. Bons estudos, boa semana. Já tem um materialzinho para leitura lá na disciplina de controle de qualidade em farmácia de manipulação. Tem um artigo, tem um guia, bem legal de ler, bem tranquilo, né? A aula vai estar upada lá amanhã às 8 da manhã, essa aula aqui de hoje, né? Para quem ficar com saudade de mim durante a semana, assiste a aula de novo. E é só, tá bom? Boa noite. Tchau, E até a professor. próxima. Boa noite, até Tchau. semana que vem. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.